noite, meus amigos. Prazer em ter vocês aqui novamente no nosso canal Mensagens de Luz. Muito axé para todos vocês que também gostam de incenso, que também gostam de ouvir músicas inspiradoras e de mensagens de luz. Pessoal, hoje eu vim responder uma pergunta de uma pessoa muito querida. Essa pessoa pediu para eu falar um pouquinho sobre o início do meu desenvolvimento na linha da espiritualidade e, acima de tudo, como sabermos, a respeito dos dons, como sabermos, a hora que estamos preparados para abrir realmente, a passagem na nossa vida para os guias espirituais, para o nosso povo, para a nossa família espiritual, ok? Se você ainda não é um inscrito, se inscreva nesse canal. Meu nome é Virgínia, sou terapeuta, espiritualista e taróloga. E venho convidar vocês para participar, comentar os vídeos que vocês estejam gostando e também deixar sugestões nos comentários de assuntos que vocês gostariam que eu falasse, tá bom? Algumas pessoas perguntaram se pode continuar mandando sugestões pelo WhatsApp. Pode. Pelo Messenger do Facebook. Pode. Gente, esse canal é para isso mesmo, tá? Quando eu falo nosso canal, é porque primeiramente ninguém é feliz sozinho nesse mundo. E nós estamos aqui para uma troca, para um crescimento, para uma evolução. Então sempre é tempo de nós buscarmos dentro de nós mesmos a nossa missão de vida, a nossa felicidade e as ferramentas que nos fortalecem para atravessarmos dias difíceis e até mesmo para ajudar as pessoas que cruzam o nosso caminho, ok? Gente, primeira coisa, as histórias são muito individuais, as histórias são muito pessoais. Eu sou uma pessoa que fui criada, batizada na Igreja Católica. Eu sou a terceira de 2 irmãs e não tive uma infância nada fácil, pelo contrário. Eu tive uma infância difícil, muito humilde, e no que se refere a questões de dormir bem à noite, era tudo muito difícil. Então eu sou uma pessoa que eu fui aprendendo muito pouco a pouco, na minha caminhada de vida, a entender realmente o que é espiritualidade e como ela pode atuar de forma positiva e negativa na vida do ser humano. A minha falecida mãe, ela fazia orações para as pessoas, com muito gosto. Era uma pessoa muito caridosa. E eu me recordo de várias e várias pessoas procurando ela realmente, pela força do benzimento. Eu particularmente, recebi oração dela várias e várias vezes e isso trazia um alívio muito grande, tanto no físico, na matéria, como no campo espiritual. Gente, oração é uma coisa realmente inexplicável. É um canal de energia, Daí aquela frequência muito perigosa quando as pessoas amaldiçoam e rogam praga na vida dos outros. Só que elas esquecem da lei do retorno, da lei da causa e efeito, ação e reação. Então as pessoas têm que estar muito preparadas para o uso de magias, para o uso de rituais, inclusive da magia mental, que é quando nós ficamos, tendo que tomar muito cuidado
né? Por isso que tem o ditado orai e vigiai. Existem pessoas vivas que são verdadeiros obsessores na vida de outras pessoas, como nós chamamos de encosto mesmo espiritual, tá, minha gente? Então identifiquem, observem muito bem quem são essas pessoas na sua vida, e até aquelas pessoas maravilhosas enviadas pela espiritualidade superior, que vem para te dar um conforto, um colo, um aconchego. Aquelas pessoas que sabem entender o seu olhar, aquelas pessoas que gostam de te ouvir, não só de falar. Essas pessoas são pessoas que têm a bondade dentro do coração. São pessoas que têm verdadeiras riquezas dentro de si. Porque em momento algum elas estão preocupadas só em tirar proveito seu. Ok? Meus amigos, minhas amigas, desde a infância eu tive muitos pesadelos. Eu já tinha premonições. Eu era uma criança que eu tinha medo de muitas coisas, porque você imagina, né? Você achar que está tendo sensações, achar que está sentindo presenças, e aquelas coisas com o decorrer do tempo vão se manifestando, vão acontecendo mesmo. E eu fui uma pessoa assim que no início eu relutei muito, né? Para ser bem sincera com vocês, eu fui procurar a espiritualidade numa das fases mais difíceis da minha adolescência. Por quê? Porque quando você tenta seguir um caminho que te impõe, que dizem que aquele é o certo e nada dá certo, aí você acaba observando que tudo aquilo, né, que deveria estar numa ordem normal dentro do plano material e não está ocorrendo o previsto, então chamamos o quê? De interferências, de influências, e muitas vezes são negativas, tá? Nós não podemos fazer planos junto, né, com o livre-arbítrio de outras pessoas, mas quando se convive junto, quando se tem uma família, quando se tem um relacionamento, isso se torna inevitável. Então você tem que garantir por você as suas escolhas, pela sua consciência, pela sua ordem da espiritualidade maior, para que você chegue num ponto de equilíbrio, num ponto de fortalecimento, que você esteja seguro, esteja segura que os teus canais realmente estão em conformidade com a tua postura, com a tua consciência. No meu caso, minha mãe me levou em várias religiões quando eu era criança, porque realmente essa questão de não dormir à noite, né, de sempre acordar muito assustada, de sempre contar, de falar situações e depois, né, acontecer, né? Então foi uma coisa que meio que incomodou muito, tá? Porque, né, o pai da minha mãe já benzia, já fez orações, fazia orações a vida toda pela pessoa, mas o nível da vidência, quando ela começa a se abrir, e normalmente a partir dos 7 anos, dependendo dos pais, se não souberem lidar, isso realmente se torna um campo difícil, inclusive atrapalhando o convívio familiar, né? Ou geralmente a criança se torna isolada, se torna afastada, não fala sobre isso, ou ela pode se expor ao ponto de receber críticas, né? Bullying, ser ridicularizada. E no fundo nós sabemos que isso existe há muito e muito tempo, tá bom? Gente, no ano de 1995, eu tive a graça de começar a sentir a presença de uma mentora na minha vida, fantástica, tá? Antes desse acontecimento, eu tive outras experiências também.
várias situações, né, de comprovação de outros mentores espirituais que eu tenho, mas hoje, nesse momento, eu estou falando de uma mentora que eu tenho extrema gratidão, que é a Cigana Esmeralda, tá? Era uma coisa, assim, fantástica, porque eu senti a presença dela, mas realmente aquilo para mim me invadia, as minhas intuições foram ficando cada vez mais afloradas e eu entendi a organização disso tudo. Eu comecei a observar o que Deus queria de mim, que tanto eu iria passar por provações muito fortes na minha vida, por momentos extremamente difíceis, como realmente eu passei, com péssimas parcerias, relacionamentos afetivos extremamente tóxicos, e eu percebia que Deus, pouco a pouco, ia me estendendo a mão, ia me fortalecendo, ia me mostrando outros caminhos, ia colocando anjos na minha vida para que eu me fortalecesse e me livrasse de um por um daqueles perigos encarnados e desencarnados, materiais e espirituais, que com o decorrer do tempo poderiam inclusive ter dado cabo da minha vida. Então, gente, hoje eu digo a vocês de todo o coração, muito pão que eu coloquei dentro da minha casa, que eu sustentei honestamente minhas 2 filhas, foi através da Cigana Esmeralda. E outros mentores que eu tenho, que com certeza trouxeram mais brilho, mais força, mais determinação na minha vida, foram me mostrando dia após dia como é possível você ser autossuficiente, você ser o pilar da tua casa, ir separando o joio do trigo, quem sim na tua vida, quem não na tua vida e quem nunca mais deve voltar. Gente, isso é magnífico, porque as provações acontecem, você pode dar chance para as pessoas, mas você não é obrigada a ficar resgatando um karma, sendo que você não é a pessoa criadora de problemas. Então, o que eu quero dizer para essa minha amiga, de coração, com toda a humildade, tire forças daí de dentro. Eu já passei por isso. Eu já fui muito criticada pelos meus dons. Mas as mesmas pessoas que me criticaram, depois vieram me procurar, vieram querer estar comigo novamente e vieram me elogiar, dizendo de tão grande que foi a minha coragem, a minha determinação, o meu amor próprio, o amor pelas minhas filhas, que eles nem sabiam de onde vinha, mas com certeza é de Deus e de todos os mentores de luz que me acompanham. Foi muito simples e ao mesmo tempo cheio de dedicação a minha caminhada. Quando eu iniciei os meus estudos de tarô, eu fui escolhida, eu não tinha pretensão alguma de fazer da minha vida profissional, né, esse lado de espiritualista extremamente praticante que eu sou hoje. Porém, eu fiz magistério até o 4º ano. No meio do 4º ano aconteceram tantas coisas difíceis e eu já não me sentia mais conectada com aquele curso. Eu não tinha vontade de trabalhar lecionando, apesar de ser uma pessoa que respeito, tenho amigas professoras. Hoje, inclusive, atendi uma pessoa que é uma pessoa extremamente responsável, uma pessoa muito séria, dá aula para pequenininhos. Tenho várias amigas e clientes que trabalham, né, dentro da área da educação, inclusive diretoras de escola, professores.
mas não era a minha área, minha gente, não era o meu campo de vida, não era o meu dom de atuação. Fui montar minha primeira loja, sempre gostei de fazer artesanato, eu fazia muitas bonecas de porcelana, arranjo de flor, pintura em gesso, sabe? Ganhei muito dinheiro com isso, era muito feliz, era a minha terapia pessoal. É o que eu pedia para o meu finado pai quando eu era criança, que me comprasse tinta e pincéis, porque eu sentia paz. Eu sentia paz quando eu estava acordada, era o meu hobby, era o meu lazer, além de brincar como toda criança, porque naquela época se podia brincar na rua. Naquela época era saudável, era seguro, tá? Gente, quando nós somos crianças, nós já temos a nossa família espiritual próximas a gente. Porém, dependendo do ambiente que você é criado, que você é criada, não é dado vazão a isso. Então, com o decorrer do tempo do seu amadurecimento, você pode escolher a sua religião. A sua religião é aquela que fizer o seu coração se sentir mais feliz. Então não devemos criticar a religião de ninguém, porque o que Deus quer que nós fazemos é sermos melhores a cada dia e podermos estender as mãos para as pessoas que cruzam o nosso caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Depois, vocês já sabem, eu sou a favor de culto aos antepassados. No meu caso, meus pais não são vivos, mas quem tem que honrar pai e mãe. Se tem um convívio saudável, se tem dificuldades que são realmente perdoáveis, ok? Porque nós sabemos também que tem alguns casos que, infelizmente, são imperdoáveis, tá? Como se começa a ler um tarô, ler um baralho cigano? Minha amiga, meu amigo, você será direcionada. Se a entidade, se o mentor que está contigo é realmente uma entidade que trabalha para uma falange séria, porque nós sabemos que todos os mentores de luz correspondem a uma linhagem, a uma hierarquia de um santo. Então, esse mentor terá um compromisso contigo dentro das tuas possibilidades e vocês farão uma conexão dentro do tempo, do espaço, da espiritualidade e da materialidade para te preparar, para te capacitar, para aprender o oráculo específico, para que você pratique orações que eles realmente têm conexão e afinidade, para que você crie uma atmosfera, um ambiente correspondente àquilo que você irá se propor a fazer. Tratar o sagrado como sagrado, ok? Eu não escolhi o meu primeiro tarô. Eu era adolescente, não tinha conexão com a espiritualidade. Fui procurar ajuda em vários lugares, me decepcionei bastante. Depois de adulta, me decepcionei mais ainda. Graças a Deus, nosso Pai Maior, eu tenho alguns orixás que caminham comigo, que não deixam eu permanecer por muito tempo em alguns lugares que eu vejo coisa errada. Perfeito é só Deus, né, minha gente? Mas nós temos que procurar estarmos convivendo com pessoas que temos uma sintonia maior. Lembrar que a Umbanda é caridade acima de tudo, tá? E até mesmo essa questão de preparar, né, aquela pessoa para executar o seu dom, juntamente com a sua liberdade, com os seus mentores de luz. Então, eu comecei a estudar bastante por conta própria para entender aquilo que se passava comigo. Comecei a qualificar alguns dons que eu já tinha, comecei a entender, a dar nomes, né, a classificar
alguns fenômenos, né? E isso foi assim se organizando muito dentro da minha vida. E automaticamente, relacionamentos que não condiziam com essa evolução espiritual iam se dissolvendo cada vez mais. Porque críticas eu tive bastante, porém pouco me importava porque a minha consciência estava tranquila. Então, o caminhar das pessoas, ele vai estar de acordo com as escolhas, com os sims, com os nãos que as pessoas vão te dar e que você vai dizer. Por quê? Porque tem algumas situações que nós somos testados. Testados no seu caráter, testados na sua sinceridade e na sua espiritualidade. Um mentor de luz que é sério, ele vai estar próximo a pessoas que tenham comprometimento em não prejudicar pessoas. E nós temos categorias de espíritos muito perigosos. Então, para quem é da linha do kardecismo, sabe disso de uma maneira muito clara. Para pessoas que têm outras linhas, né? Seja ela oriental, ocidental, africana, absorvem, né, os ensinamentos para que tenham uma boa conduta. E graças a Deus eu me saí muito bem. Quando minha cigana começou a me acordar de madrugada, eu, graças a Deus, ouvi os chamados. Tinha realmente próximo a ela, né, um outro mentor maravilhoso que pedia que eu lesse vários salmos. Ela pedia que eu colocasse uma saia rodada toda colorida, acendesse um incenso, uma vela branca. Eu fechava os olhos e via realmente aquela mulher maravilhosa na minha frente. Não falava português, como quando eu estava dormindo sonhava com ela, mas a intuição era por telepatia. Ah, gente, é fantástico você saber que você não tem mais apoio de pessoas encarnadas da sua família, mas Deus te dá o privilégio de você ter amigos maravilhosos, mentores maravilhosos que vão te ajudar, faça chuva ou faça sol. Eu me emociono muito porque é uma gratidão tão profunda que eu tenho em minha alma. É tão bonito quando pessoas me procuram e dizem: olha, Virgínia, você lembra o que você me falou em tal atendimento? Aconteceu tudo, deu tudo certo. Olha, você se lembra de tal fato que você disse para mim? Se resolveu, foi difícil, mas eu venci. E é para isso que eu tô aqui, minha gente, para fazer o bem, em cima de muitos aprendizados. Tive erros, mas tive muitos acertos. E eu não me arrependo de nada que eu fiz, muito pelo contrário. Quero aprender cada vez mais, acreditar cada vez mais na espiritualidade. E agradecer a Deus por essa chance que eu tô tendo, por essa troca sincera. E dizer a vocês, do fundo do meu coração, os guias, eles não querem luxo. A minha cigana pedia oração, um copo com água, uma vela, o coração aberto. Leia um ano o tarô de graça para as pessoas. Quando eu te ensinar o segundo tarô, você vai cobrar uma quantia simbólica muito pequena e vai ler o outro tarô por mais um ano. Gente, foi assim. Ela me mostrava esse tarô. Eu não sabia
qual era, onde eu iria encontrar. Ela foi me orientando. Fui aprendendo muitas coisas, muita simbologia. Fui estudar numerologia e aprendi a sentir a dor de muitas pessoas. Passei muito mal no início das leituras. Depois, um grande desafio. Após o tarô do cigano, ela pediu que eu estudasse o mitológico. É um tarô extremamente cheio de detalhes, cheios de arquétipos, de simbologias, aonde se o médium, se o tarólogo ou a taróloga está realmente preparado, vai conseguir canalizar informações, inclusive de encarnações passadas. Então eu digo a vocês, meus amigos, é um trabalho muito sério, que por falta de conhecimento de algumas pessoas, ou até mesmo por medo, ou até mesmo por não terem tido experiências boas, né, com pessoas que se dizem, né, bons tarólogos, ou bons cartomantes, boas cartomantes, acaba se pichando, né, se falando muito mal. Mas eu, em momento algum, me arrependo de ter escolhido esse caminho. Eu lembro como se fosse hoje. Gente, eu peguei uma carta que caiu aqui. E é uma carta muito bonita, né? Avisos noturnos, sinais de mediunidade e as taças. Tem tudo a ver, né? Depois de uma longa tempestade vem a bonança. As taças são merecimentos. E essa pessoa aqui pedindo orientação, pedindo buscas, para que venha até ela o conhecimento, para que ela se fortaleça e possa distribuir essa luz. Era um paninho, um veludo, o tarô que eu encontrei depois de muita busca, o outro tarô que eu comprei, e hoje eu tô aqui, pronta para trabalhar, não só com esses, tenho muitos outros. Depois eu falarei para vocês com certeza outros oráculos que eu tenho, que eu gosto muito. Mas é isso. Se você tem essa mediunidade, esse dom guardado, se você sente medo, se você está insegura, inseguro pela crítica das pessoas, erga a cabeça e acredite. Nós temos uma missão de vida que, se for bem cumprida, ela será reconhecida pelos bons e pelos maus. Até hoje tem pessoas que me procuram, mas não tem coragem de comentar numa rede social, ou para a própria família, que é minha cliente de tarô há anos e anos e anos. Gente, que dizer disso, não? É um mundo tão preconceituoso. Em todos os lugares vão ter os bons e os maus profissionais, os verdadeiros espiritualistas e os charlatões. Quando eu tive o meu centro, quem fez parte dele sabe. Eu nunca cobrei nem sequer R$1 ou obriguei pessoas que iam até lá buscar orientação para trazerem nada, nem um maço de vela. Pois a nossa missão, que a minha equipe estava ali e os mentores de luz estavam ali, era só
acolhimento, oração, fazerem o bem, sem ver a quem, pois é isso que Deus quer de nós. Porque quando você precisar, você terá não só uma mão estendida para você, terá duas, terá dois braços, terão outras e outras ajudas, porque é isso que eu posso dizer para vocês hoje. Eu conheço pessoas maravilhosas, porque se nessa vida eu não tiver como agradecer de coração pelo presente de tê-las como amigas, você pode ter certeza que Deus dará em dobro, em triplo, multiplicado para quem faz o bem, não só a mim, mas a você também. Mas cuidado, quem deve a Deus paga ao capeta. Sabe o que é isso? As pessoas boas que foram enganadas, prejudicadas por muitos espíritos inferiores, trevosos, na hora certa serão levantadas, serão exaltadas. Como dizem, os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Certo, minha gente? Precisando, estarei aqui.